Quero passar a palavra ao primeiro palestrante, que é o professor Paulo Chanã. Professor Janguier Diniz, agradeço o convite mais uma vez, é uma honra estar aqui. Acho que é um momento histórico para a educação superior brasileira importante. Vivemos mais um final de ano de novidades, né, que já vem ao longo dos últimos anos todos acontecendo. E é um momento apropriado para a gente debater. Acho que todos tiveram um tempo agora, janeiro, para leitura e estudo desses instrumentos, né, verificaram as mudanças, e eu acho que é o momento para a gente debater em conjunto. Cumprimento a professora Yara Xavier, meu colega Max, que está aqui, e o Dr. Kovac, lá na ponta da mesa. Todos, acho que estamos hoje aqui ainda aprendendo com o estudo desses instrumentos, mas já preparados, talvez, para conversarmos um pouco sobre eles. Então, eu vou me encarregar do instrumento dos institucionais de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica, e o Max vai ficar com os instrumentos de curso. Vou fazer um preâmbulo bastante rápido, porque nós já falamos sobre isso em novembro, né, quando ainda só estavam publicados os extratos, e vou aí me adiantar para a parte que realmente interessa, que é tentar fazer uma radiografia ainda ampliada do que, de fato, mudou em cada um dos eixos desses novos instrumentos. Então, rapidamente, os pressupostos normativos, né, que depois o professor Kovac vai, talvez, elencar com mais detalhes, são todos esses, né, desde a Constituição Federal, passando pela LDB, Lei dos Sinais, o decreto novo do EAD, a Portaria Normativa 11, que regulamenta o EAD, e as portarias de 20 a 24, que regulamentam o novo decreto, e, fundamentalmente, as duas portarias relativas aos instrumentos, né, a que designou o Comitê Gestor para análise dos instrumentos de avaliação, que eu e Max participamos, em nome do setor, né, estávamos lá, levamos a contribuição de todos, sempre eu vou reforçar isso, porque tudo que foi encaminhado aqui nas reuniões e por e-mail nós levamos ao comitê. Algumas sugestões foram acolhidas, outras não, o que era de se esperar, né? E a portaria que aprovou os extratos. Posteriormente a isso, tivemos a colocação disponibilizada no site do INEP dos instrumentos de avaliação com os escritores, e é o que a gente vai falar aqui. Falando, então, do credenciamento, recredenciamento e transformação, um primeiro alerta importante é que ele se refere a tudo isso daí, né? Ele se refere à modalidade presencial EAD, EAD com previsão de polo, EAD sem previsão de polo, os recredenciamentos simultâneos de presencial EAD, enfim, ele atinge toda a situação institucional, né, seja ela de que modalidade ou de comportamento tenha. Os eixos foram mantidos, né, de 1 a 5, os requisitos legais não são mais avaliados separadamente, tal qual nos cursos, então agora estão dentro dos eixos e, de alguma maneira, vocês vão reparar que eles conseguiram colocar isso bem dentro dos eixos, de uma forma que aí sim o avaliador, acho que tem um pouco mais de facilidade de observação. Com relação ao relato institucional, eles retiraram do credenciamento, porque era um erro, aquilo era uma coisa que não tinha sentido, você fazer um relato de uma instituição que não existia, né? Todos repetiam o projeto de autoavaliação, praticamente, e depois mantiveram, evidentemente, no recredenciamento e na transformação de organização. Mantida a conceituação de 1 a 5, em todos os indicadores. Aqui uma mudança em relação aos pesos, né? Os pesos dos eixos, no credenciamento foi dado um peso maior ao eixo 2, e já vamos ver por quê, e retirado um pouco de peso, né, da infraestrutura, que era 30, passou a ser 20. No caso do recredenciamento, aí já se valorizou mais o desenvolvimento institucional em detrimento das políticas acadêmicas, né? Então, houve uma pequena modificação ali. E já adianto a vocês que o eixo 2 e 3 é o que estruturam toda essa análise de credenciamento e recredenciamento. Me pareceu ali a grande mexida. E vamos começar. Então, o eixo 1, que trata da avaliação, da autoavaliação institucional, né, daquela feita pela CPA, dentro do contexto dos sinais, que era a dimensão 8 dos sinais, especificamente, né?
Então, nesse eixo, nós tínhamos 5 indicadores, que são os indicadores que estão ali na coluna da esquerda. Na da direita, o movimento que aconteceu. Então, o indicador 1 e 5 do antigo instrumento ele foi retirado do novo instrumento para o credenciamento. E foram mantidos todos para o recredenciamento e organização de centro. Já dizendo que centro universitário agora está vinculado a um recredenciamento, né? Não mais credenciamento como era no passado. Então, hoje, você vai recredenciar para centro e não mais credenciar para centro. Portanto, quem está transformando a organização está sendo utilizado o instrumento de recredenciamento e não mais de credenciamento. Está sendo, não, será utilizado, né? Na medida em que os formulários eletrônicos forem preenchidos para essa nova realidade. Então, o que o antigo instrumento tentava responder, né, no eixo 1? Essas perguntas que estão ali. Qual a evolução institucional havia entre a última avaliação e a que estava ocorrendo? Se havia um projeto ou um processo de autoavaliação previsto ou implantado, porque servia para os dois, né? Ele servia tanto para credenciamento como para recredenciamento, então, previsto e implantado nesse sentido. Se havia participação da comunidade acadêmica nesse processo de autoavaliação, se havia divulgação dos resultados da autoavaliação para a comunidade, e se os resultados da autoavaliação continham dados, análises, que serviam de subsídios a ações institucionais. Olhando rapidamente para o eixo 1, você percebe que o instrumento queria responder era se existia o trabalho efetivo de autoavaliação. E se ele disponibilizava dados para que os gestores institucionais tomassem medidas em função deles. Era só isso, era um retrato focado na autoavaliação. O que o novo instrumento fez em relação a isso? Ele manteve tudo aquilo, continua cobrando tudo aquilo. Tem que ter CPA, tem que ter autoavaliação, tem que ter dado, tem que ter relatório, tem que subsidiar a gestão institucional, mas, além disso, ele quer que exista hoje uma previsão ou ocorrência da sensibilização da comunidade acadêmica para o processo de autoavaliação institucional. O processo de sensibilização ele sempre foi um pressuposto da CPA, se vocês se lembram, aquele documento da CONAI de 2005, né, professor Yara, que é o único documento, até hoje, que tentava fazer um panorama bastante aberto do trabalho e da constituição da CPA, como é que a autoavaliação se daria. Ele já falava que uma das fases era a sensibilização. Não há como você colocar a organização acadêmica em prol da autoavaliação se você não sensibilizá-los, né? Através de esclarecimento, divulgação, enfim. Agora, não. Agora, o instrumento traz isso como uma cobrança, né? Então, eu preciso ver como essa sensibilização está acontecendo. Também preciso ver agora se a coleta desses dados, tanto de docentes, discentes, técnicos administrativos, comunidade acadêmica interna e externa, está acontecendo através de instrumentos diferenciados. Porque a conversa institucional com o público externo é diferente da conversa institucional com seus docentes. Então, eu não posso pegar o mesmo instrumento que coleta dado, como muitas instituições faziam, e coletar igual, porque a resposta, eles vão responder aquilo porque você está colocando o instrumento daquela maneira. Mas essa resposta vai faltar ou um detalhe do lado externo, outro detalhe no lado interno, na composição daqueles dados que vão subsidiar o gerenciamento institucional. Então, querem ver como é que está havendo essa coleta. Quais são as estratégias de engajamento crescentes dos autores no processo de autoavaliação? O instrumento vai tentar medir se há um nível de engajamento contínuo e aumentado ao longo do tempo, né? Se todos estão se engajando, se os alunos cada vez mais respondem aos questionários, se sabem sobre o processo, se sabem o que o processo está determinando para a IES, enfim. E aí para professores, para técnicos, para todos envolvidos. E aí para os dois vermelhinhos ali, que é o 4 e o 5, que, evidentemente, aqui nós estamos tratando de... Eu não vou falar para tirar 4, para tirar 3, para tirar 5, não. Eu estou falando aqui de uma maneira geral, alcançando o conceito máximo, porque imagino que todos devam objetivar isso, né? Então, a situação do item 4 ali, que não é para conceito 4, mas a situação do item 4, que vocês vão encontrar em alguns indicadores para o conceito 5, possibilidade de apropriação pela comunidade acadêmica dos resultados obtidos pela autoavaliação. Basicamente, eu entender que impacto isso tem na sociedade acadêmica, né? Deixa de ser a CPA pela CPA. Eu passo a ter a CPA em prol e determinando o desenvolvimento institucional. Então, que impacto ela gera?
E eu vou tentar medir isso através do instrumento. O impacto gerado também pelas autoavaliações no processo de gestão institucional e as mudanças inovadoras por ele promovidas. Então, não basta mais ser mudanças, tem que ser mudanças inovadoras. Não basta mais o gestor saber que existe a CPA, ele tem que se apropriar do trabalho que a CPA está fazendo, né, naquela ideia, que nós vamos ver daqui um pouco, de trabalhar sistemicamente. O instrumento não trabalha mais pontualmente. A ideia não é trabalhar mais pontualmente. Eu quero ver se a CPA existe. Isso não interessa mais. Isso interessa porque, obrigatoriamente, ela precisa existir para ela gerar resultado e impactar a instituição. Mas só existir já não interessa mais. Tá certo? Vamos tirar 1, 2, conceito 1, 2, e isso não vai funcionar para a instituição. Ainda no eixo 1, a questão do relato institucional, né? Devem se recordar que o relato institucional tem uma nota técnica do INEP, que é essa 62, que descrevia tudo como ele deveria ser feito. O que está em vermelho ali é o que vem como novidade para a avaliação do relato institucional no instrumento novo. Não, então, além do relato, analisar, sintetizar o histórico da IES, o conceito das avaliações externas, desenvolvimento e divulgação do processo, plano de melhorias, processo de gestão, ele precisa demonstrar a implementação de ações efetivas na gestão da IES. Tem que evidenciar a evolução institucional e a apropriação pelos gestores, docentes, colaboradores do trabalho que está sendo desenvolvido pela CPA. Então, as CPAs passam a ter um papel muito importante em todo esse processo, né? As IES que ainda não têm isso consolidado, precisam ter. A consolidação da CPA e a apropriação desse trabalho, o envolvimento dos gestores com a CPA, isso precisa acontecer, senão a dimensão 1 estará fulminada, porque é assim o objetivo que o novo instrumento traz para um olhar nesse conceito. Pulando para 2, e vou fazer, evidentemente, nós temos pouco tempo, né? Então, aqui nós estamos falando conceitualmente, rapidamente, de tudo aquilo que mudou, para não faltar informações importantes. E depois, nos debates, a gente tenta esclarecer alguma coisa que possa ter ficado para trás, né? Então, o eixo 2, que cuida do desenvolvimento institucional, as dimensões 1 e 3 dos sinais, para mim, né, do meu ponto de vista, o impacto maior vem aqui. Então, o antigo instrumento tentava medir, né, duas coisas, que era a qualidade da articulação do PDI com a missão e a coerência do PDI com as políticas. Eu tentei fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que era. A ideia era essa aqui. Se o avaliador, ao chegar na sua instituição, verificasse que o PDI estava articulado com a missão institucional, e somente a missão, e se ele tinha coerência, havia uma coerência entre ele e as suas políticas institucionais, e ali eu só relacionei as políticas que eram cobradas pelo antigo instrumento e não as da sua instituição, porque provavelmente, se você tinha uma política para qualquer outro assunto que não aqueles ali, você sempre apresentava, e aí os avaliadores sempre faziam uma verificação dessa coerência, estava tranquilo, o seu eixo 2 estava atendido, tudo sob controle. O que o instrumento novo faz? Ele pega e cria isso aqui, ó. Ele troca a articulação do PDI pela missão com um alinhamento. Ele quer um alinhamento, e não mais só com a missão, agora com a missão, com objetivos, metas e valores da IES. E ele troca coerência também por alinhamento com as políticas institucionais, fazendo uma pequena modificação na política de pesquisa, que ele direciona para a inovação tecnológica e desenvolvimento artístico e cultural, e daí alguns já vão falar assim, mas faculdade não precisa fazer pesquisa. Ótimo, pelo instrumento novo, está abrindo mão do conceito 5 nesse item. E tem que tomar cuidado, porque ele aparece em mais de um local. Então, é bom que a gente pense, nem que seja em fomentação, iniciação científica, num processo ainda incipiente, primário, mas que exista alguma coisa, né? Porque, senão, vamos ter que nos contentar, em alguns itens do instrumento, com conceitos menores. Embora... Está claro que se não houver previsão no PDI, isso não vai ser avaliado e tudo, mas vocês vão verificar que alguns itens importa a existência da pesquisa. E se importa a existência da pesquisa, com ela ausente, eu certamente não vou ter do avaliador o olhar para o conceito maior. Tá certo? Então, na leitura mais apurada do instrumento, vocês vão ver que, ao mesmo tempo que eu retiro a obrigação, porque eu faço um enfrentamento com a lei, se eu exigir a colocação da pesquisa, eu espero a pesquisa. E essa expectativa de alguma coisa voltada para a pesquisa modifica o trabalho da ES. Então, verifiquem com cuidado essa modificação do instrumento.
E a mudança parece pequena, mas quando eu falo em articular e ter coerência, eu estou falando em alguma coisa próxima ao PDI. Quando eu falo em alinhar, eu estou falando em alguma coisa que faz um vínculo maior, de muito mais proximidade do que só ter coerência. Estar alinhado é diferente de ser coerente, né? Então, essa mudança não é à toa. Precisamos, então, verificar isso. Principalmente as instituições que, no uso de consultorias, compraram seus PDIs. Né, e vamos falar abertamente, porque esse é o perigo maior na construção. Porque no desenvolvimento da instituição, você coloca em práticas políticas institucionais próprias. E ao colocar políticas institucionais próprias e deixar o PDI para lá, eles se afastam. E ao se afastar, a gente não vai encontrar aquela situação que o instrumento espera ver hoje. Né? Evidentemente que a política de EAD, implantação dos polos, é uma novidade para esse instrumento, mas ela já existia por credenciamento de instituição para o EAD, ela só foi trazida porque os instrumentos agora se uniram. Né? Piorando um pouquinho a situação, ainda dentro do eixo 2, então essa aqui é o novo desenho, né? Que nós tínhamos feito o desenho aqui, olha, veja, esse desenho do instrumento novo, eu trouxe ele para cá porque ele ainda faz uma coisa. Ele ainda exige que você comunique, crie uma comunicação entre missão, objetivos, metas e valores com a política de ensino e pós-graduação, com a política de extensão, com a política de pesquisa voltada para a inovação tecnológica e desenvolvimento artístico e cultural. Ou seja, ele ainda quer um vínculo maior do PDI da missão, metas, objetivos institucionais, com essas políticas. E se você ainda quer o conceito maior nessa dimensão, precisa trazer ações que sejam transversais a todos os cursos, ações que expliquem essa comunicação, né? Ações que identifiquem essa comunicação da missão institucional com aquelas políticas dentro dos cursos. Então, ações internas transversais aos cursos, que eu estou entendendo ações de extensão, ações de pesquisa, ações de responsabilidade social, e querem ver, o instrumento também quer ver o relacionamento, essa articulação com o ambiente externo, e esse ambiente externo através de políticas de responsabilidade social, projetos de responsabilidade social. Se não bastasse tudo isso, se eu ainda quero o conceito maior, eu preciso ter práticas de ensino com incorporação de avanços tecnológicos, né? E avanços tecnológicos é uma coisa que permeia o instrumento inteiro, tanto recredenciamento como credenciamento, como os de curso. Esses avanços tecnológicos a gente precisa identificar o que nós desenvolvemos em nossas instituições e transformar isso em algo visível para avaliação. Inserção de metodologias que privilegiem a interdisciplinaridade, e aqui é um parênteses, né, quando a gente fala em metodologias para a interdisciplinaridade não necessariamente ativas, como algumas DCNs já começam a falar, né, mas aqui ainda não é esse o propósito. Eu tenho metodologias que interdisciplinam, que necessariamente não são ativas, né, no contexto geral. Promoção de ações institucionais exitosas ou inovadoras, a palavra inovação é uma coisa também que permeia todo o instrumento, tem um trabalho do professor Kovac, que recomendo a leitura, acho que é bastante apropriado, fala sobre inovação na ótica do novo instrumento, práticas de pesquisa ou iniciação científica vinculadas a linhas de pesquisa. Então, não adianta fazer prática de pesquisa solta num curso, por um aluno, aquilo tudo é espalhado, porque isso não vai ser avaliado. Você precisa criar cultura, né, dentro do processo de pesquisa. Então, essa cultura vem através da política, da linha, da bolsa. Você precisa criar isso, aí vai ser identificado como alguma coisa que você de fato faz. Constatação da transmissão dos resultados para a comunidade, e aí comunidade interna e externa. Eu tenho que ter tudo isso que está sendo feito atingindo as comunidades interna e externa da instituição. Ações transversais aos cursos ofertados, que articulam as políticas institucionais, aí não só aquela comunicação, mas uma articulação de políticas, e políticas para o EAD que consideram a realidade tecnológica e social do local dos polos. Não adianta eu abrir polos de EAD em todos os locais, se eu não consigo mostrar, na minha política de implantação daqueles polos, que eu conheço a realidade social daquele lugar, que eu conheço a necessidade daquele lugar, porque isso provavelmente, até porque a avaliação de polo deixou de existir
mas não deixou de existir o monitoramento, preste atenção. A avaliação de polo deixou de existir, e essa avaliação que vai vir para a IES já vai ser uma avaliação difícil de ser feita, né? Inclusive, é uma discussão de como é que eu vou alcançar a informação dos polos numa única avaliação institucional feita num local que não é o polo. Então, quem aqui tem instituições já bastante consolidadas no EAD, eu acho que é uma preocupação grande, porque a gente tem, já vê uma dificuldade enorme dos avaliadores em relação a essa questão tecnológica, ainda mais a distância de olhar, né? Quer dizer, ele vai ter que fazer enfim, sei lá, uma verificação via videoconferência, eu não sei bem como eles vão articular isso. De qualquer forma, essa realidade tecnológica, ela está em paralelo com uma realidade social de necessidade. Não adianta eu ter um curso dado EAD numa plataforma fantástica que exige conexões de internet de alta velocidade prestadas a locais onde eu não tenho ainda no Brasil conexão de alta velocidade. Quer dizer, se eu não conseguir casar a minha condição tecnológica com a condição social e local tecnológica, eu não estou chegando lá, né? Posso até estar dizendo que eu estou chegando lá, mas não estou. Essa é a ideia dessa cobrança e desse alinhamento, tá certo? Passando para o eixo 3, e já com toda essa gravidade do eixo 2, né, nós vamos então para as políticas. A situação agora da política, da análise da política. As políticas são as mesmas, basicamente as mesmas que a gente tinha cobrado no instrumento anterior, com exceção das políticas voltadas ao EAD, que também foram trazidas. Aí eu faço um vermelhinho no final, que mostro ali. Mas o que o instrumento novo espera em relação à política de ensino? Ele espera mobilidade acadêmica e ações inovadoras. Se a sua política de ensino não prevê isso, né, precisa prever, porque ele vai esperar encontrar isso lá. E seu conceito 4 e 5 estão a isso vinculados, né? O que ele espera ver na política de pesquisa e iniciação científica? Programa de bolsas e práticas inovadoras. Então, não adianta apresentar o que eu disse, uma coisa insípida sobre pesquisa, que não contemplem programa de bolsas. E já que você vai ter que contemplar programa de bolsas, você tem que criar uma política ampla, né? Porque você não vai colocar recurso nisso e não ter uma coisa organizada. Então, precisa organizar. A extensão, ele também espera encontrar um programa de bolsas e práticas inovadoras. Estou sempre falando aqui para os conceitos maiores, né? Estímulo à produção docente, que antes, no instrumento antigo, embora a gente entendesse que era estímulo à produção docente, não estava claro que era produção docente. Era estímulo à produção, né, acadêmica. Agora tem uma específica para docentes, e ele espera que você organize uma publicação de revista científica. Se você quer conceito 5, você vai ter que fazer uma organização de revista científica. O instrumento não fala em revista científica a que nível, né, de qualificação ela precisa ter. Então, está me parecendo que você ter a implementação de uma revista científica já atenderia esse item do instrumento. Acompanhamento de egresso, que é uma coisa historicamente para o setor complicada, né? Todos que estão aqui estão há muito tempo, e eu também, e a gente sempre ouviu falar que o sonho das instituições é ter um acompanhamento de egresso muito próximo para poder subsidiar informações para os que estão entrando, para os ingressantes, né? E responder questões como, por exemplo, qual é o tempo que ele demora para se empregar quando conclui o curso, qual é o salário médio que um aluno formado naquela instituição recebe, enfim, várias respostas. Agora passa a ser uma coisa com um olhar muito mais focado por esse novo instrumento. Ele espera ver um estudo comparativo entre a atuação de egresso e a formação recebida e ações inovadoras. Se você, eu fiz o recorte desses dois itens, mas na hora que você lê todo o descritor do indicador, vocês vão ver que o que espera é que você consiga desenvolver essa política de um jeito efetivo, que ela comece a responder algumas questões institucionais e não mais exista só numa área do site da instituição para que os alunos se encontrem com ex-turmas ou que tenham ali um momento social. Não, precisa subsidiar de informações para a gestão da instituição. Aí, a próxima, a política de internacionalização, que é uma novidade, né? Essa política de internacionalização também tem um recorte dizendo que se está previsto no PDI, se não tiver, não precisa ter.
mas volto a insistir, ela vai fazer falta em outros componentes da análise do eixo 2 e do eixo 3. Então, é melhor que pensemos numa política de internacionalização. Nada amplo, nada que abranja relações com o mundo inteiro, mas que tenha que exista como o início, né, que você mostre que você conseguiu fazer um convênio com uma instituição aqui na América do Sul, que isso possibilita a mobilidade dos alunos, que você tem chance de receber professores para eventos, mesmo para passar um semestre lecionando em sua instituição, enfim, que crie essa comunicação internacional. Então, a própria política de inovação é uma novidade esperada, a coordenação feita por um grupo regulamentado, então isso já é um critério para a política, né, ter uma coordenação por um grupo regulamentado, e a sistematização de acordos e convênios internacionais para a mobilidade acadêmica. Então, não é só um acordo, tem que ser um acordo que possibilite a mobilidade. A comunicação externa, como uma outra política, também sendo avaliada, tem que ter uma instância específica que atue transversalmente as áreas, planejamento de ações inovadoras, isso ações inovadoras está no instrumento inteiro. A comunicação interna tem que estar gerando insumos para a melhoria da qualidade institucional, e o estímulo à produção discente, que existia no instrumento antigo, não teve novidade nenhuma, foi mantida. Foi trazida ao atendimento discente, né, que antes não era tão claro o que eles esperavam, agora eles estão dizendo exatamente o que eles querem, né? Intermediação e acompanhamento de estágio, e isso aqui é uma novidade bastante grande, né? Agora eles querem que você acompanhe o estágio não remunerado, não obrigatório remunerado, que antes era só o obrigatório. Então agora precisa acompanhar, intermediar e acompanhar o estágio não obrigatório, apoio psicopedagógico, instância que permita o atendimento discente em todos os setores pedagógicos administrativos da instituição e ações inovadoras, tá certo? Ampliou o leque daquilo que é o atendimento discente para uma questão, talvez que alguns já façam, mas que agora cobrados de uma maneira diferente. Vamos para a política de gestão. A política de gestão antiga, do instrumento antigo, falava sobre isso aí, né, formação e capacitação docente, formação e todas essas daí, e foi feita uma alteração dentro daquelas antigas para essa condição nova. Então, na política de capacitação docente, foi colocada a formação continuada, a ideia da formação continuada. Então, nessa política, eu preciso demonstrar que eu vou fazer isso de maneira continuada e tudo. Isso não é por um ano, nem por um semestre. Isso precisa ser continuado. A política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico administrativo também. A palavra continuada apareceu. A gestão institucional foi precedida de processos de gestão, então eu preciso apresentar os meus processos de gestão institucional e não mais dizer que eu tenho a gestão institucional, que eu tenho um gestor, que eu tenho um organograma, agora eu tenho processos de gestão sendo acoplados a isso, que eu preciso mostrar. E aí vocês vão falar assim, mas vai gerir sem processo, já não gerir com processo? Tem muita gente aí que gere, o processo está na cabeça de quem está gerindo, né? Esse processo precisa ser apresentado, então é melhor a gente regulamentar isso, colocar no papel, mostrar, fica mais fácil. Sustentabilidade financeira, houve uma ampliação, antes era só sustentabilidade financeira, agora ela precisa ser mostrada na relação com o desenvolvimento institucional. Ela tem que acompanhar o desenvolvimento institucional e ser refeita e modificada ao longo do processo também, e a participação da comunidade interna na gestão do orçamento dessa condição da sustentabilidade financeira. Então, comecem a pensar como é que vai envolver a comunidade nessa questão da sustentabilidade, porque vai ser cobrado para os melhores conceitos da dimensão 4, 2.4. Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e à distância. Isso estava no instrumento do credenciamento do EAD, veio para cá. Sistema, e a palavra continuada, né, então a novidade. Sistema de controle, produção e distribuição do material didático, essa política existia já no instrumento do EAD, com um diferencial. Lá se cobrava apenas uma logística. Eu tenho uma logística de produção e distribuição? Tenho. Agora a coisa foi ampliada, né? Eu preciso de um grupo multidisciplinar, eu preciso de políticas de trabalho, da interferência, em qual área dessa produção eles vão trabalhar. Então, há um agravamento disso, né? De cuidado. Política de capacitação docente e formação continuada. A ideia também é a palavra continuada, qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado com práticas regulamentadas. Então, se eu quero um conceito maior para análise dessa política, eu preciso estar cuidando dos meus docentes no sentido de qualificá-los para mestrado, doutorado,
ampliando o seu nível de formação. Mesma coisa, quando eu falo em formação técnico administrativa, eu tenho que estar pensando em graduá-lo, em pós-graduá-lo e ter uma sequência continuada ali, né? Não apenas fazendo treinamento de cursos livres, não apenas mandando para eventos, ou enfim, que não gere um aumento da sua condição de formação. Política de capacitação também para tutores é a mesma situação, né? Pós-graduação, graduação para os que não tiverem, porque tutores na condição antiga não precisava ter graduação, alguns, pós-graduação. Então aqui, por isso compara-se ali com o técnico administrativo, porque a pós-graduação não era obrigatória, já para docente a pós-graduação era obrigatória, então fala em mestrado e doutorado. Então tutores e técnicos administrativos, desenvolvimento para pós-graduação e segmento para mestrado e doutorado. Processos de gestão institucional sistematizados, com divulgação das decisões colegiadas, apropriação pela comunidade interna. Então, é possível que seus técnicos administrativos sejam entrevistados pelos avaliadores para saber como está a apropriação deles em relação ao processo de gestão institucional, né? Então, crie uma política, alguma forma que eles participem desse processo, ou pelo menos tomem ciência do que está acontecendo, tenham isso claro para a avaliação acontecer melhor. Em relação ao sistema de controle de produção e distribuição do material didático, é o que eu disse, né? Equipe multidisciplinar, estratégias que garantam acessibilidade comunicacional, disponibilização por diferentes mídias, suportes e linguagens, plano de atualização do material didático, apoio à produção de material autoral pelo corpo docente. Isso muitos que já têm EAD já fazem isso, né? Eu tenho certeza que não tem novidade para quem já desenvolveu o EAD. Para quem está credenciando ao EAD, é que parece que é uma novidade, porque a compreensão que você tinha para um processo que vai se iniciar, não é a compreensão de quem já está desenvolvendo e tem as necessidades. Porque quando você começa a desenvolver o material didático e tem alunos nesse processo, tudo isso começa a ser necessário. Se você não tiver essa equipe, se você não tiver estratégia que garanta acessibilidade, você começa a ter problema no desenvolvimento, vai perdendo os alunos. Então, quando no processo do credenciamento, não, porque aí eu estava com uma visão focada naquilo que o instrumento pedia. E hoje ampliou para se colocar isso, né? Sustentabilidade financeira em relação ao desenvolvimento institucional, ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de recursos, estudos para monitoramento e acompanhamento da distribuição dos créditos e indicadores de desempenho institucionalizados. E a participação da comunidade interna na questão dos orçamentos, que eu falei, né? Analisado por instância gestora e acadêmica da ES com orientação de tomada de decisão. Evidentemente que não é todo mundo que vai decidir o orçamento, mas pode contribuir, sugerir, participar de uma reunião, se apropriar do orçamento como ele foi decidido, né? Tem umas que não tem nem orçamento, então precisamos pensar nisso, porque daí já matou o indicador. Vamos para o eixo 5 para finalizar, porque meu tempo ali já falta só 2 minutos, mas eu vou demorar uns 5 para o presidente, já pedindo licença para acabar. Infraestrutura. Antigamente era só física, agora virou infraestrutura ampla, né? Porque envolve questões tecnológicas. Um antigo instrumento cobrava isso daí tudo, o novo instrumento fez assim, ó. Transformou algumas coisas, né? Antes atendimento de aluno virou espaço agora para atendimento aos discentes, infraestrutura para CPA virou infraestrutura física e tecnológica destinada a CPA. Então só aquela salinha para CPA não resolve mais, precisa de uma sala agora que contemple a questão tecnológica, onde a CPA possa demonstrar o sistema que ela usa para captar o dado, como é que ela faz para poder gerenciar tudo aquilo, os relatórios, a produção, instalações sanitárias, biblioteca, e aí vai, né? Em termos de escritor, houve pouca modificação. O laboratório talvez vinha com uma coisa maior, né? Agora é ambientes e cenários para práticas didáticas, né? Só vai ser avaliada a estrutura. E aí toda a parte de EAD também vem para esse instrumento, estrutura dos polos, infraestrutura tecnológica, de execução e suporte. É sempre pensando, gente, não estou sendo avaliado EAD, alguns indicadores não são avaliados. Não estou sendo avaliado EAD, eles são avaliados, né? Eu estou falando aqui amplo para quem está falando em EAD, presencial, EAD mais presencial. Pronto. Então, o que a melhor avaliação para esse item vai exigir, né? Acessibilidade plena. A acessibilidade plena é uma coisa que já vinha como requisito legal no instrumento antigo, passa a estar permeando esse instrumento. Ela sai daquela análise sistêmica e global, no sentido de ver iluminação, ruído, enfim, aquela questão, e passa a ter coisas um pouco mais sistemáticas, né, sistêmicas. Acessibilidade plena, espaços que permitam ampla interação.
espaço com recursos tecnológicos diferenciados, espaço com soluções inovadoras, espaço com serviços variados e adequados ao atendimento dos discentes. E a pergunta que eu ouvi numa última conversa, né? Se eu tiver só uma cantina, eu vou ser pior avaliado do que se eu tiver 2 cantinas? Provavelmente. Provavelmente, porque está claro no descritor que o serviço variado pontua melhor do que a existência do serviço. Então, é isso mesmo, né? Espaço com gerenciamento de manutenção e segurança patrimonial, estrutura de TI com plano de contingência, redundância e expansão, coloquei em vermelho, porque são palavras que parecem ser inacessíveis, mas não. Para você ter uma estrutura funcionando com base tecnológica, você precisa ter e aqui o meu professor de tecnologia da informação está aqui para me ajudar, você precisa ter um suporte todo de servidores, e dentro desse suporte de servidores você precisa ter segurança para que esses dados não sumam, para que o aluno acesse, e aí quando fala em contingência, redundância e expansão, justamente são coisas que são verificadas na segurança, na manutenção do sistema e no acesso ao sistema, tá certo? Provavelmente vocês já têm. Sim, é isso, importantíssimo. As comissões de avaliadores voltadas ao EAD vão ser compostas por mais um membro, né? Já estão sabendo disso. Esse membro vai para verificar só a questão de estruturação física e tecnológica. Então, isso é que vai ser avaliado também por ele, por esse membro, né? E o último slide, eu tentei sintetizar assim, falando com bastante rapidez, né, para não tomar mais o tempo de vocês, o que eu acho, que eu percebi, que são coisas que eu preciso ter como imperativo no desenvolvimento institucional ou na preparação para o credenciamento institucional, né? Eu preciso pensar, a partir de agora, né, muitos eu sei que não pensavam dessa maneira, na mobilização de toda a organização acadêmica em prol do cumprimento do PDI e das suas metas. É necessário que a organização conheça e se comprometa em cumprir. E quando eu falo organização acadêmica, eu fazendo assim, um voo bem amplo, eu estou falando em todos esses atores, inclusive, de alguma forma, na comunidade externa. Quando ela participa da autoavaliação institucional e quando ela descobre que aquilo teve algum impacto institucional, ela está participando do cumprimento do PDI e das suas metas. Então, a visão é nesse sentido. Eu preciso pensar em visão sistêmica e não mais visão pontual. Eu não posso pensar em ter uma política. Eu preciso pensar em ter uma política e de que maneira ela vai ser implementada e trazer impactos para o desenvolvimento institucional. Ter a política só já não vai resolver mais, né? E assim eu posso pensar, já invadindo um pouquinho aqui o que o Max vai dizer, eu não posso pensar mais em cuidar do corpo docente. Eu tenho que cuidar do corpo docente olhando para o curso e como ele se insere no curso. E mais ainda, como ele se insere na instituição, né? Que impacto ele traz para a instituição. Eu tenho que pensar em inovação. Inovação ela é uma palavra que passa em todos os instrumentos com uma quantidade imensa de vezes. Então, os avaliadores vão pensar em inovação, né? Inovação que nem necessariamente exige investimento, porque muitas inovações são feitas com criatividade. Então, tem muitas instituições que a gente visita e percebe a criatividade sendo colocada ali, aquilo é absolutamente inovador, só ele faz, facilita o processo, e vai ser entendida como tal nessa nova análise. Preciso pensar em uso de metodologias de ensino-aprendizagem que permitam interdisciplinaridade, né? Metodologias estanque para disciplinas, talvez não conceituais, né, que trabalham só o conceito, talvez tenham problemas na hora da avaliação. E avaliadores, principalmente instituições públicas, conhecem bem isso, então a gente tem que estar atento. Uso de tecnologias, cada vez mais, a inserção de tecnologias e construção de resultados efetivos junto à comunidade acadêmica, tanto de formação quanto de transformação social. E essa parece também ser uma palavra-chave. Se os avaliadores não verificarem que a sua instituição impacta a organização acadêmica e o meio externo, essa instituição certamente será pior avaliada do que aquela instituição que você vê que tem impacto com o meio acadêmico. Também respondendo a uma pergunta recente, me conversaram sobre... Então, eu tenho um hospital, por exemplo, que atende a população, tem um impacto social. Eu fechar esse hospital, eu criei um impacto negativo social. Eu tenho o problema de demonstrar que eu continuo criando essa transformação social.
Então, aquilo que eu ofereço, que eu vinculo com o meio externo, façam com cuidado e mantenham aquilo existindo, porque aquilo é o que está criando a transformação social. A formação do aluno, por si só, já é uma transformação, né? Mas o impacto dela na sociedade é o aluno bem formado, o aluno que consegue emprego, o aluno que se insere em locais que são estratégicos socialmente, enfim. Tudo isso eu preciso conseguir demonstrar. A minha preocupação, que eu caso com tudo que o professor Janguier falou no início aqui, a minha preocupação é como os avaliadores vão ser preparados para esse processo. Eu já não vou dizer nem mais em relação à subjetividade, porque eles já eram subjetivos no instrumento objetivo. Todo mundo que aqui recebe muitas avaliações, cansavam de ter que fazer recurso para a CTA, porque o avaliador achava isso, achava aquilo, ou então ele, na subjetividade, tinha ausência de sustentação. Dava o conceito 3, mas não dizia por que dava o 4 ou 1, e não dizia por que dava. Né? É uma articulação subjetiva negativa, né? Mas é um jeito de se entender. Então, eu não me preocupa, de fato, o fato exclusivo da subjetividade. Me preocupa como o INEP irá capacitar esses avaliadores para o processo. Eu sei que iniciou da maneira correta, eles estão capacitando agora os avaliadores para o EAD, porque vão soltar, provavelmente, os formulários eletrônicos para o EAD a qualquer momento, e viram as avaliações para o EAD, e, na sequência, que vão capacitar os avaliadores para o presencial, né? E aí a massa de avaliações que virá, porque nós temos um conjunto muito grande de avaliações que já vão acontecer agora pelo instrumento antigo, porque os formulários eletrônicos que foram fechados no instrumento antigo serão avaliados pelo instrumento antigo, menos de EAD. O EAD, tudo no novo. O que estava preenchido vai ser cancelado e vai ser preenchido novamente. Ou eu não sei se vão fazer alguma coisa sistêmica que traga alguma coisa daquilo que a gente preencheu. Acredito que não, porque normalmente quando mexe em sistema no INEP, no MEC, some tudo e você tem que fazer tudo de novo, né? Então, é possível que a gente tenha que preencher tudo outra vez e ser avaliado novamente. Então, essa é a minha preocupação. Vou colocar como única grande preocupação o processo de treinamento e preparação dos avaliadores, porque, de uma maneira geral, o instrumento está buscando verificar uma instituição melhor. Ele quer ver um curso melhor, ele quer ver um centro universitário melhor, ele quer ver uma faculdade melhor, mais inserida socialmente, que traga um impacto diferenciado para aquela comunidade, para os seus alunos. Então, não é possível que a gente critique o instrumento nesse sentido. Acho que houve um avanço mesmo, de fato um avanço, que faz frente a esse novo momento regulatório das séries, do MEC, de uma maneira geral, que deixou sempre claro, não se preocupar tanto com as barreiras de entrada, e sim com as barreiras de desenvolvimento, então, com a medição de desenvolvimento, que é a medição de qualidade, está respondendo isso com esses instrumentos. Eu acho que agora é acompanhar e ver até em que momento a gente vai ter que interferir, né, professor, na medida que a gente verificar que há um problema de treinamento dos avaliadores, de comportamento inadequado, e aí usar as associações, usar tudo que a gente puder para alinhar o processo, porque eu tenho certeza que também é a vontade do INEP, nós participamos das reuniões e vimos que é positivamente declarada essa vontade. Eles querem que o processo seja melhor, eles não querem que os avaliadores errem, eles não querem que os avaliadores façam uma avaliação punitiva nas instituições, não declaram isso em nenhum momento. Então, eu acho que é o nosso papel social, cuidar para que ela aconteça da melhor forma e esperar os resultados. Porque eu sou contra a gente fazer crítica quando a gente nem viu funcionando, né? Então, a gente sai só para criticar, eu acho que é uma grande bobagem. A gente precisa apostar que as pessoas são sérias, que estão nesse processo, estão fazendo para o bem nacional, ninguém está fazendo isso para comprometer instituições. A partir do momento em que se verifica alguma coisa fora desse contexto, a gente usa as associações, as nossas entidades de classe, e vamos tentar lutar contra isso. É o que eu tinha para vocês hoje e fico à disposição no final. Muito bem, professor Paulo. Aproveitando as suas palavras, de fato, né, a gente tem que dar a mão à palmatória e elogiar a equipe da DAIS, realmente comandada pela professora Maria Inês, que há pouco tempo está lá, mas que já conseguiu fazer muita coisa, especialmente a reformulação de todos os instrumentos, que na grande maioria são instrumentos que veio para melhorar bastante, né? Eu acho que melhorou muito a avaliação. A equipe da DAIS é uma equipe competente, trabalhadora, com a gestão muito dinâmica e até empreendedora, né?
A gente acha que existe empreendedorismo só no setor privado, não, mas também no setor público também tem empreendedorismo, na medida em que os gestores públicos eles são dinâmicos e conseguem fazer acontecer. É o que a equipe da professora Maria Inês, como a Mariângela, né, que é a chefe da DAS, a Sueli, a Rogéria, o Rogério, o Renato, todos trabalhando de forma árdua e extenuante, e conseguiu realmente realizar e criar, elaborar os novos instrumentos de avaliação que, na maioria de todos os pontos, são pontos extremamente positivos. A preocupação em relação à questão dos avaliadores também é do INEP. Na última vez que a professora Marina esteve aqui, estava preocupada também, principalmente com aqueles avaliadores que oferecem consultoria, que é uma minoria, né? A gente sabe que é uma minoria, mas que realmente é uma preocupação deles. Então aqui a gente não só critica, a gente elogia também, temos que elogiar de público o trabalho da equipe da DAS, comandada pela professora Maria Inês.